Fala, fiel, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aí pro nosso canal, Agência Tuas Orgulho. Finalmente, depois de 2 meses aí, o Corinthians volta a vencer no Campeonato Brasileiro, né? Vitória sobre o Vasco, o jogo acabou agora há pouco. 1-0, gol de Matheus Bidu, assistência de Rodrigo Garro, que voltou. Mas antes da gente falar aí do nosso jogo, se inscreva no canal, ativem as notificações, tá? Deixem um like que é muito importante pra gente, tá? E não esqueçam de seguir a página de Tuas Orgulho, né? Agência Tuas Orgulho e equipe no Instagram, belezinha? Vamos falar do jogo? Bom, então vamos lá, fiel. Corinthians e Vasco, né? Jogo 4 horas da tarde, acabou agora nesse instante. Corinthians precisando ganhar, né? Para sair ali da zona de rebaixamento, e com a combinação de resultados acaba empurrando o rival, né? Empurrou o Santos. E, bom, o Vasco precisando vencer para continuar fazendo uma campanha até que boa, né? Nas mãos ali do Renato Gaúcho. E o Corinthians vem, né, para jogo com algumas novidades que eu vou passar aqui para vocês de escalação, tá? Corinthians vem com Cauê, segundo jogo consecutivo, Ranieri na lateral direita, tá? Milans ainda não aguentava os 90 minutos, né? E creio que também que foi uma opção aí, olhando um pouquinho mais o sistema defensivo, né? Então, Ranieri na direita, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Alan, André, Bidon e Garro na frente, Vitinho e Yuri Alberto, né? Técnico nosso, né, Fernando Diniz, que traz esse time para campo. E o jogo começa com o Corinthians tentando ter a posse de bola, né, tentando controlar o jogo. Foi o time que em partes teve um pouco mais de perigo, né? O Vasco tentava contra-atacar, mas como a gente sempre fala, é um time muito inoperante, um time ineficiente. Teve uma pequena chance ali, né, numa bola escapada ali, tentaram encobrir o Cauê, mas ele conseguiu fazer a defesa, né, acabou largando a bola, e aí gerou um outro lance ali de perigo, mas no final o Cauê conseguiu fazer a defesa. E o primeiro tempo não foi um primeiro tempo muito brilhante, né, do Corinthians, mas conseguiu criar algumas chances ali, principalmente na bola aérea, né, com o Gustavo Henrique, teve uma finalização ali com o Vitinho, né? E o jogo começa a ter mais a cara do Corinthians, né? O Corinthians começa a controlar um pouco mais, começa a chegar um pouco mais. E aos 37 sai um gol ali, ao estilo mesmo de fato Fernando Diniz, né? Uma jogada muito bem trabalhada, com uma criação ali, né? O passe vem pro Garro. Ele, na entrada da área, ele consegue dar um passe de letra ali pro Bidu, que consegue fazer o giro, bater de pé direito e fazer 1-0 Corinthians, né? E aí era o gol que o Corinthians precisava para poder ficar muito mais tranquilo no jogo, né? O Corinthians passou pouquíssimos sustos, então estava tentando controlar e aí ter mais a posse de bola também para conseguir ter esse domínio completo do jogo. E aí aos 40 minutos o nosso glorioso André, que na minha opinião já merece um chá de banco aí, né? Uma punição real, dá uma tesoura no Thiago Mendes de costas, né? Um lance totalmente isolado ali, um pouquinho à frente da área do Vasco, né? Ele vai todo descontrolado, dá uma tesoura e acaba com o esquema de jogo do Corinthians e é expulso em menos de 15 dias, né? Basicamente. E, bom, o Diniz fica irritado, não com a decisão, porque foi uma expulsão justíssima, né? O André ele vem por trás, dá uma tesoura no jogador Thiago Mendes e quase, né? Provavelmente, acho que se entra até mais forte do que acabou entrando, talvez teria lesionado o colega de trabalho, né? Na saída de campo ali do André, a torcida flagra, né? A torcida xingando ele muito, né? Cobrando muito. O Ranieri dá uma chamada ali na torcida para tentar entender o que estava acontecendo, mas, gente, não tem o que falar, né? Não tem o que falar. A cobrança, ela existe e ela tem que ser feita mesmo, porque é um jogador que a gente sabe que tem potencial, mas tá descontrolado, gente.
A gente tem que entender ali de fato o que tá acontecendo, porque o André já não é mais o mesmo. Eu não sei se deslumbrou muito aí pela questão das propostas, por estar sendo falado, né? E na época tava rendendo um pouco mais ali que o próprio Bidon, mas, gente, não tá dando mais, tá? Não tá dando, desculpa. É colocar o Matheus Pereira para jogar, reintegrou o Alex Santana, então põe o Alex Santana para jogar, porque tá sem condições, gente. O André não tem, por enquanto, condições de vestir a camisa do Corinthians descontroladamente desse jeito, tá? E vocês podem falar o que quiser, mas um jogador de futebol, ele não pode ser descontrolado desse jeito, gente. Não pode. E aí, o Corinthians se fecha, entrega a bola pro Vasco e... É uma tática justa, porque, como eu falei, né, o time do Vasco é um time inoperante. Os 3 meio-campistas ali já com cartão amarelo, então, pra ter esse combate, né, direto, seria benefício pro Corinthians, né, entendendo que os jogadores iam tirar o pé em algumas divididas. E aí acaba o primeiro tempo, né, com o Corinthians à frente do placar, tendo que corrigir ali um pouquinho o que ia fazer. E o Renato Gaúcho tentando trazer algumas soluções ali também pro time do Vasco, né? E aí a gente fica na expectativa de como que ia ser esse jogo, né? E aí volta o segundo tempo, o Vasco com algumas substituições, o Corinthians só mexe um pouco ali taticamente, né? Então o Garro acaba fazendo ali um pouco mais o lado direito, né? O Yuri fica avançado ainda, continua, né? E aí o Diniz acaba fazendo uma linha, basicamente, né? Com o Alan, com o Bidon, né? Com o próprio Garro. E aí você acaba impedindo um pouco ali, né? Atrasa um pouco ali as chegadas do Vasco, né? Que tentou criar já no começo, o Cauê fez 2, 3 defesas ali. O Vasco teve acho que 4 finalizações ali no começo do segundo tempo. E o Cauê acaba fazendo algumas defesas muito seguras. Cauê, assim, foi sensacional. Eu creio que junto com o Bidu foram sim os melhores da partida, tá? O Cauê muito seguro, muito frio nas reposições. Inclusive, teve um lance, voltando um pouquinho aí a análise, no primeiro tempo de uma bola recuada, onde o marcador, né, o jogador do Vasco vem chegando, o Cauê ele pisa na bola, acaba acertando o drible ali e dá o estourão para reposição, né? É um jogador que é muito frio, né, que a comissão técnica já falou também sobre essa questão da frieza, das tomadas de decisão, né? Então o Corinthians acabou não passando sustos devido à boa atuação do Cauê, né? E o segundo tempo é a bola no Vasco, né? A bola é do Vasco e o Corinthians se defende, tenta dar algumas escapadas. O Vitinho, que mais uma vez não fez uma boa partida, mas também taticamente ele já não estava entregando também muita coisa, estava deixando muito espaço. O Diniz tira ele e coloca o Lingard, né? Para ter um pouco mais de posse de bola, para poder segurar um pouco mais essa bola. E mesmo assim ainda a bola ficou com o time do Vasco, que, como eu disse, é inoperante, é um time que só ficou rondando a área, é um time pragmático, né? Então acabou facilitando um pouco ali para o sistema defensivo do Corinthians, né? Acabou consagrando ali, né? E mais pro final do jogo, depois o Diniz ele tira, né? Ele tira Matheus Bidu para pôr o Gileri, ele tira o Bidon para colocar o Carrilho, né? Coloca também o Matheus Pereira no jogo, né? No lugar do Garro. Na verdade é Carrilho no Bidon e Matheus Pereira no Garro, tá? E o time acaba se fechando ainda mais, né? Mas o Vasco não consegue, o Vasco não tem força para chegar. E o Corinthians acredita em algumas espeitadas, né? Então teve umas 2, 3 jogadas ali onde a bola é lançada pro Yuri Alberto, ele consegue escorar. Mas é um ponto muito importante a se questionar, porque o Corinthians não conseguiu colocar a bola no chão e segurar o jogo. O Corinthians não conseguiu. O Corinthians entregava a bola de graça pro Vasco. O Vasco vinha, chegava pelo lado direito com o Adson, que balançava, tentava um passe, a zaga cortava. Chegava pelo lado esquerdo com o Piton, pegava a bola, cruzava a bola 355 milhões de vezes, consagrando Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, que fizeram ótimas partidas, tá? Bem seguras. E teve um lance numa arrancada do Bidu, um outro cruzamento errado, onde ele domina, sai jogando, consegue acelerar o jogo, e ele acha o Yuri Alberto no passe. O Yuri, ao invés de ir
dentro do gol, conduzindo com a perna direita, ele dá uma puxada para a esquerda e finaliza muito mal para fora, né? Eu acho que era o Barros que estava chegando ali, então podia tentar um corte, podia fazer alguma outra jogada ali para poder fazer o 2-0, porque eu acho que era muito importante a gente matar o jogo e não dar chance pro azar, né? Não dar sopa pro azar. E aí teve uma jogada depois no finalzinho também com o Matheus Pereira, que ele podia fazer uma tabela ali com o Lingard, mas ele quis carregar a bola e chutar para fora. E o jogo foi baseado nisso, né? Um Corinthians ali um pouco mais defensivo, né? Mas tendo essa segurança. Não foi um time que sofreu, tá? Não foi aquele lance de bola na trave, chutes perigosíssimos para a defesa do Cauê, aquele bate-rebate na área que a gente tira a bola em cima da linha. Foi um jogo muito tranquilo em termos defensivos, né? É o 6º jogo do Corinthians já sem tomar gol, né? No comando do Diniz. O 2º jogo aí com desvantagem numérica, né? Graças às condições psicológicas dos nossos jogadores, né? Que são descontrolados. E a gente não pode apontar e falar que é o Diniz que está colocando pilha nos jogadores ou isso e aquilo. A gente vê um time mais consciente, principalmente nas questões de saída de bola, tá? Coisa que o Diniz cobrava muito. Só que ainda precisa melhorar, né? Teve uma jogada no segundo tempo onde o Alan foi buscar a bola lá no pé do Cauê para fazer uma saída de 3 e a bola vai no Gabriel Paulista e ele se embola com a bola. E aí ele toca, acho que foi no Ranieri que tentou cavar uma falta e o juiz não deu. Então o Corinthians precisa melhorar essa questão de saída de bola, né, para poder chegar melhor no ataque. E treinar a finalização, né, gente? Porque eu acho que tá mais que claro que o time do Corinthians também é inoperante, tá? Tanto que o gol hoje foi de infiltração do lateral esquerdo depois de um passe de meia, depois de um passe de letra do meia, né? E foi um gol do lateral esquerdo com a perna direita. Então o nosso ataque ele precisa funcionar ali um pouquinho mais, né? Falar de Cauê e Matheus Bidu hoje é chover no molhado. Foram extremamente bem, né? Foram todos, né? Jogaram muito. Bidu não só pelo gol, mas assim, muita consciência defensiva, né? Errou pouquíssimas coisas hoje. Cauê, foi o que eu já citei, né? A questão da frieza, né? Do tempo de bola, não abaixou a cabeça na hora das discussões ali dentro da área. Lances que tinham que sair com o pé, saía com excelência, né? Então assim, conseguia se livrar da bola na hora que tinha que livrar, conseguia sair curto na hora que conseguia sair, e assim dava tudo certo, né, pro time do Corinthians. E bom, eu queria falar do Alan também, que hoje creio eu, assim como o jogo contra o Barra, fez uma boa partida, tá? Conseguiu distribuir o jogo. Teve um lance ali onde ele dá um chapéu, dá uma arrancada. Então o jogador começar a pegar confiança, né? E eu acho que a gente consegue prosseguir com esse time aí claro que o Mateuzinho volta, né? Mas a gente consegue prosseguir com esse time aí também para as próximas rodadas, até para uma variação aí no Campeonato Brasileiro. E entender o que tá acontecendo com o nosso querido André, tá? Acho que dá para dar uma oportunidade pro Matheus Pereira, acho que dá para colocar o Alex Santana agora para jogar, que foi reintegrado, né? E é basicamente isso, tá? O Corinthians vem numa evolução, né? O time vem bem, vem desenvolvendo, né? Eu acho que o time está muito mais consciente, mais objetivo na questão do toque de bola. Eu acho que não tá mais aquele time pragmático que era antes, que a bola passava pelo Garro e aí o Garro dava um tapa para trás, aí dava pro Bidon, que o Bidon dava um tapa para trás. É um time que de fato tá jogando para frente, tá? É um time que tá tentando, que tá tem as suas limitações técnicas ali, questão de jogadores, mas é um time que tá tentando, né? Que tá se esforçando. E agora, né? Esperar a próxima rodada, né, do Campeonato Brasileiro. O time subiu para 14º, né? Empurrou ali Galo, né, empurrou Inter, empurrou Santos ali para a zona de rebaixamento, deixou esses outros dois que eu citei antes numa situação um pouquinho mais delicada, né? O Inter empatou e o Atlético joga daqui a pouco. Então manter essa consistência, tá? Tomar o mínimo de gol possível, né? Que uma hora vai tomar gol, mas tomar o mínimo de gol possível e conseguir construir as jogadas para conseguir finalizá-las e que terminem em gol, tá?
Então essa foi a nossa análise, gente. Hoje é bem mais curtinho, né? Não foi um jogo muito brilhante, foi um jogo mais eficiente, tá? Então a gente fala mais ali sobre algumas atuações, um lance ou outro capital e a vitória do Corinthians finalmente, depois de 60 dias aí no Campeonato Brasileiro, né? A última vitória, se eu não me engano, foi contra o Bragantino, né? Depois foram 6 empates, se eu não me engano, e 3 derrotas. Ou ao contrário, tá? Se inscrevam no canal, tá? Ativem as notificações, compartilhem bastante aí com os seus amigos, tá? Comentem aí o que vocês acharam do jogo, quem foi o jogador de destaque para vocês. E não esqueçam de seguir a página da agência Tu És Orgulho Equipe no Instagram, beleza? Essa semana aí teremos mais conteúdos, tá bom? Estamos conversando aí para poder voltar com as lives, a gente se programar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Falou!